E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Felipe Sandri na área pra gente falar um pouquinho daquele vexame, daquela vergonha, daquela coisa horrorosa que aconteceu ontem em São Januário. Domingo realmente difícil pro torcedor são paulino. Eu não sei vocês, mas eu acordei com a cabeça inchada, completamente ainda aterrorizado com o que a gente assistiu ontem. Com todo respeito ao Vasco, pela história que o Vasco tem, mas hoje em dia o Vasco da Gama é um time que agoniza, né, na Série A, e não é de hoje, é de um bom tempo. E o São Paulo conseguiu tomar 4 gols. O São Paulo conseguiu perder de 4-1 do Vasco da Gama. Esse mesmo Vasco que perde de 6, que perde de Juventude, que perde de outros times. E o São Paulo teve a pachorra, a vergonha de perder, mesmo fora de casa, para um Vasco, onde a torcida do Vasco, que é uma torcida que tem a sua certa expressão a nível Brasil, mas uma torcida aí que talvez no pior momento da história do Vasco, acabou abandonando o Vasco, digamos assim, né? 5 mil pessoas presentes só no estado de São Januário. É um estádio que tem capacidade para pouco mais de 20 mil pessoas, é um estádio muito pequeno, mas 5 mil pessoas estavam lá, e as 5 mil que estavam lá estavam vaiando o time no aquecimento, né? O Maicon pegava a bola, zagueiro que a gente conhece bem, que já passou pelo São Paulo. O Maicon pegava a bola, era vaiado, era xingado, era completamente ofendido pela torcida, pela pouquíssima torcida que estava lá. E o São Paulo conseguiu, diante de um Vasco sem treinador, conseguiu perder para... o São Paulo conseguiu perder por 4 do Vasco. É inadmissível, isso é inaceitável. Alguma coisa vai precisar acontecer e mudanças vão acontecer no São Paulo. Isso é um fato, porque a gente já sabe que Rafael está nessa Copa América maldita, né, com essa seleção brasileira nojenta, dessa CBF corrupta, criminosa, que a gente conhece muito bem, que joga contra, né, os clubes brasileiros. É isso que essa instituição nojenta faz aqui no Brasil. Então a gente sabe como que funciona a CBF, a gente sabe que a gente perdeu o nosso principal jogador para ser entregador de colete, né, seu Dorival Júnior? Seu Dorival Júnior e comissão técnica, que lá está agora e que passou pelo São Paulo. Levou um cara que é imprescindível para o São Paulo, e para o cara ficar lá entregando Gatorade e colete para os jogadores treinarem. É isso que o Rafael foi fazer lá. Porque o Brasil não vai ser campeão dessa Copa América nojenta, porque é um time também completamente em formação e para mim não merecedor de nenhum título. E o que eu precisar fazer para torcer contra esse time da seleção brasileira, eu vou fazer, porque essa seleção é completamente uma maquiagem para inglês ver, enquanto aqui nós, torcedores de verdade, sofremos por conta das atitudes dessa instituição criminosa que é a CBF. Mas dito isso, o São Paulo sabe que perdeu o Rafael, o São Paulo perdeu o Bobadilla para o Paraguai, o São Paulo perdeu o Ferrarese, o São Paulo tem inúmeros problemas, né, para corrigir dentro de campo. E o senhor Zubeldia, de certa forma, tem uma grande tarefa a fazer nesse momento, que é fazer o treino para um novo esquema tático. O São Paulo precisa mudar o seu esquema. Diante da ausência do Pablo Maia e diante da ausência ontem que a gente viu do Alisson, que é o principal jogador do São Paulo no meio de campo, o São Paulo não pode contar com o Luiz Gustavo, né, que é um jogador que começou bem pelo São Paulo, entrou bem, fez gols importantes e tal, mas não dá para contar com ele como titular absoluto do São Paulo, e principalmente os 90 minutos. Ele não aguenta, ele não tem físico, ele não tem fôlego para conseguir desempenhar esse papel que o Alisson ou o Pablo Maia fazia. A gente já viu o Zubeldia, e aí a insistência no Galopo é burrice. A insistência do Galopo nessa posição é burrice. Você manter o Galopo como segundo volante é burrice. Ah, mas aí não tem outro segundo volante. Eu não sei. Você pode treinar, você pode ver outro atleta, tem até Ibali,
tem Negruti, tem alguém da base que de repente é da função e pode fazer esse papel diante dos treinamentos do CT da Barra Funda. É o seu papel, Zubeldia, justamente olhar isso e fazer o treinamento adequado com o jogador certo para aquela posição. Já está provado por A mais B que Galopo não serve para ser segundo volante. Isso é um fato. E aí muita gente vem descendo a ripa no Galopo. De fato, ele é merecedor das críticas porque ele não está jogando bem, mas ele não está jogando bem porque ele é ruim. Ele não está jogando bem porque ele está sendo escalado de forma errada. O Galopo tem que ser colocado como terceiro homem de meio campo para frente, como de repente um segundo atacante ou um terceiro homem de meio campo, um homem de ligação, né? Alguma coisa nesse sentido o Galopo precisa ser escalado e não como um segundo volante. Então aí é um erro crasso, um erro grave do Luiz Zubeldia de manter Galopo como segundo volante. E aí, a mesma coisa, Patrick não é lateral para o São Paulo nesse momento, ele não pode começar um jogo fora de casa, um jogo duro, difícil, diante de muita pressão que seria ontem contra o Vasco, ele não aguenta. Tudo bem, não dá para o Wellington jogar todas, então diretoria, Carlos Belmonte, presidente Júlio Casares, que está passeando nos Estados Unidos, sendo o presidente, o chefe de delegações da seleção brasileira. O que você está fazendo lá nos Estados Unidos, Casares? Fala para mim, o que você está fazendo lá, além de fazer compra nos outlets lá dos Estados Unidos? O que você está fazendo? Você tinha que estar aqui, gabinete de crise, junto do São Paulo, junto do seu Belmonte, o Fala Mansa, junto do senhor Muricy Ramalho, que eu não sei o que faz lá no São Paulo. Ele teria que estar lá, batalhando pelos direitos do São Paulo, entendendo que o São Paulo está à deriva de novo. Com a sua saída, o São Paulo está uma bagunça de novo. Desde o início da data FIFA até agora, 4 jogos do São Paulo, 2 empates contra Inter e Corinthians, 2 derrotas seguidas contra Cuiabá no Morumbi. Cuiabá, impagável essa derrota do São Paulo contra o Cuiabá, e agora esse vexame, essa vergonha, essa coisa horripilante que foi assistir São Paulo e Vasco e São Paulo em São Januário ontem. Então o que o senhor está fazendo? Traz Alexandro. Ah, não sei, Alexandro, velho, não sei o que. Renova com o Wellington. Faz o esforço para o Wellington ficar... Ah, o Wellington está pedindo 500 mil. Fecha com o Wellington em 400, o que for. Mas fecha com esse cara ou traz mais alguém para ser lateral esquerdo, para ser titular, porque não dá para contar só com o Patrick, não tem condição, Senhor Zubeldia, de novo, falando com você diretamente aqui, Zubeldia, se você entende o português, vou falar aqui de novo. Vamos lá, Lucas não pode ser ponta direita, não tem como Lucas jogar como ponta direita. Ah, mas então o Luciano vai ficar no banco? Eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que treinar, saber que Lucas como ponta direita não dá. Então bota o Lucas centralizado. Ah, Lucas centralizado não dá. Bota Luciano, então. Ah, o Luciano tá mal. Faz outra mudança. Coloque alguém ali, muda o esquema. Faça alguma coisa, Zubeldia. Não dá para manter o São Paulo desse jeito. Se o São Paulo continuar com esse esquema tático, se o São Paulo continuar com esses jogadores nessas posições, se o São Paulo não mudar sua postura dentro de campo, que os atletas têm culpa sim ontem. Não foi só o Zubeldia que escalou errado e mudou errado. Os atletas têm culpa no cartório sim, o senhor Lucas, independente de estar jogando errado ou não, ele está jogando muito mal e ele tem que ser cobrado, porque ele ganha 1 milhão e a mais aí de dinheiro do São Paulo por mês, e está jogando uma bolinha. Uma bolinha. Faz tempo, hein, Lucas? Faz tempo que você está jogando uma bolinha. Então não dá mais para passar pano para esses caras. O crédito que eles tinham de vencibilidade, de estar jogando bem, de ter passado na fase de grupos da Libertadores, e etc e tal, é obrigação desses caras que jogam no São Paulo. Esses caras têm que jogar com a faca nos dentes todo santo jogo. Não dá para baixar a bola. Não dá para ficar na zona de conforto. Porque se continuar com essa bolinha, o São Paulo vai tomar coco todo jogo. Todo jogo. Seja Vasco da Gama, que é horripilante o Vasco da Gama. É horroroso o time do Vasco. É nojento ver o Vasco jogar. Só que o São Paulo conseguiu tomar 4 desse timeco que é o Vasco da Gama atual. Então
nojento o que está acontecendo no São Paulo e mudanças precisam ser feitas. Acorda, Zubeldia, acorda. Presidente Júlio Casares, para de fazer compra aí nos Estados Unidos e volta a trabalhar. Tá na hora do São Paulo voltar para os trilhos.